Amados e queridos irmãos, hoje vamos falar sobre lições da vida de Neemias, um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Sua história está escrita no livro que leva o seu nome. Neemias viveu no período do exílio e da reconstrução de Israel. Ele era copeiro do rei, uma posição de grande confiança no Império Persa. No entanto, Deus o chamou para uma missão muito maior e mais especial, que era reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a esperança do povo judeu. A vida de Neemias nos ensina lições maravilhosas sobre oração, liderança, coragem e perseverança. Dessa forma, a primeira lição que aprendemos desta fascinante história é que um verdadeiro servo de Deus se importa com o sofrimento do povo. Veja que quando Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava em ruínas e que seus muros estavam destruídos, ele não permaneceu indiferente. A Bíblia diz que Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou durante vários dias. Neemias, desta forma, nos ensina que quem ama a Deus também se preocupa com a sua obra e com as necessidades das pessoas. Um coração sensível é o ponto de partida para grandes realizações. A segunda lição que vem é que toda grande obra começa ou deve começar com oração. Antes de conversar com o rei, Neemias falou com Deus. Antes de organizar os trabalhadores, buscou a direção do Senhor. Antes de enfrentar os inimigos, fortaleceu-se na presença de Deus. Veja, Neemias compreendeu que a oração não era o último recurso, mas o primeiro passo. Muitas vezes queremos agir rapidamente, mas esquecemos de buscar a orientação divina. O exemplo de Neemias nos mostra que a oração abre portas que nenhuma força humana consegue abrir. A terceira lição que vem em seguida é que Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Veja que Neemias, ele não era pedreiro, nem arquiteto, nem comandante de exército. Ele era o quê? Ele era um copeiro. Mesmo assim, Deus o capacitou para liderar um grande projeto de reconstrução. Isso nos ensina algo interessante. Nos ensina que Deus não escolhe pessoas apenas sendo altamente qualificadas. Não, Ele capacita aqueles que se colocam à disposição para servi-lo. Quando Deus chama alguém, Ele também concede sabedoria, força e recursos para cumprir a missão que lhe está sendo dada. Assim, a quarta lição que nós aprendemos na história de Neemias é que quem faz a obra de Deus enfrentará oposição. Assim que Neemias iniciou a reconstrução dos muros, surgiram adversários como Sambalate, Tobias e Gesem. Esses homens zombaram, ameaçaram e tentaram interromper o trabalho. Neemias, porém,
não desistiu. Ele respondeu com muita firmeza. Ele disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Está lá no capítulo 2 e no versículo 20 do livro de Neemias. Mais tarde, Neemias declarou: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer quando alguém lhe chama para tirar ele do foco, né? Quem decide obedecer a Deus encontrará dificuldades, mas não deve abandonar a missão, veja bem isso, por causa das críticas. Aí vem a quinta lição, que é muito interessante, e esta lição nós aprendemos que a união fortalece a obra de Deus. Neemias organizou o povo para que cada família reconstruísse uma parte do muro. Enquanto alguns trabalhavam, outros protegiam a cidade. Que estratégia, né? Então havia cooperação, compromisso e unidade. A igreja de hoje também cresce quando cada cristão faz a sua parte com dedicação. Deus não chamou apenas alguns para trabalhar, mas todo o seu povo é convocado para fazer algo nesta obra. Aí a sexta lição que nós aprendemos é que a palavra de Deus, ela produz, escute isso, a palavra de Deus produz verdadeira transformação. Depois que os muros foram concluídos, Neemias reuniu o povo para ouvir a leitura da lei do Senhor. E essa leitura foi feita pelo sacerdote Esdras. Ao ouvirem a palavra, as pessoas reconheceram seus pecados, arrependeram-se e renovaram sua aliança com o Senhor. Queridos, isso nos mostra que a verdadeira restauração não acontece apenas nas estruturas externas, mas principalmente no coração. Uma vida transformada nasce da obediência à palavra de Deus. De outra forma, não é restauração. Aí, na sétima lição, a gente aprende que a alegria do Senhor fortalece o seu povo. Quando o povo chorava ao ouvir a lei de Deus, Neemias declarou uma das frases mais conhecidas da Bíblia, que é: a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias capítulo 8 e o versículo 10. Nossa força não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor. Mesmo em tempos difíceis, a alegria que vem do Senhor sustenta aqueles que confiam nele. Assim, amados, a vida de Neemias nos ensina que Deus procura pessoas sensíveis às necessidades do próximo, comprometidas com a oração, dispostas a servir, perseverantes diante das dificuldades, unidas na obra, obedientes à palavra e fortalecidas pela alegria do Senhor. Amém? Neemias não ficou apenas lamentando os problemas. Ele orou, planejou, trabalhou, confiou em Deus. Seu exemplo nos desafia a sermos construtores daquilo que nos foi confiado pelo Senhor. Deus abençoe sua vida e a sua família, hoje e para sempre. Amém.